Uma grande alegria, uma honra para nós tê-los aqui conosco nessa noite. Amém, queridos? Hoje eu vou me movimentar um pouquinho mais, porque eu gosto de usar exemplos. E eu separei duas cadeiras aqui. Uma vai representar nossa vida com Deus, e a outra vai ser a nossa própria vida sem Deus, ou a segunda velha natureza. Então, antes de eu colocar essa cadeira aqui, quando Deus criou o homem, desde o início o homem andava em perfeita comunhão com Deus. O espírito do homem estava ligado ao espírito de Deus, e os dois tinham perfeita harmonia, unidade. O homem andava com Deus, Deus falava ao homem, e o homem então estava sujeito a todas as direções de Deus. Havia a vontade de Deus, não havia nenhuma distorção entre a vontade do homem e a vontade de Deus por causa da comunhão do Espírito. E em todo tempo nós vamos ver homem e mulher andando alinhado na vontade de Deus, até um dia que veio um pensamento que citou a vontade do homem e da mulher. Se eles desobedecessem, se eles comessem do fruto, a mensagem nunca é direta, ela é sempre mascarada, e o diabo então com a sua mensagem satânica perverte o coração de Eva com um desejo: se você comer, você vai ser como Deus. Um pensamento que cria um desejo. E a mulher então come daquele fruto, todos nós sabemos já a história, e o que acontece? O homem perdeu a sua comunhão com Deus, e agora ele começou, e como a palavra diz, o homem se tornou alma vivente. Ele não conhecia mais pelo Espírito a vontade de Deus. O homem começou a andar segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios planos. E a natureza foi sendo gerada assim, homem, geração após geração. Nós vamos ver os homens vivendo segundo a sua própria maneira, e isso vai chegar até nós. Nós também somos fruto dessa decadência. Por que decadência? O homem separado de Deus, vivendo a sua própria vida. Antes de nós conhecermos Jesus, nós vivíamos segundo a nossa própria vontade. Nossa vontade era alimentada pelas nossas cobiças. Nossa vontade era alimentada pela satisfação dos nossos desejos. Eu quero satisfazer a minha vontade. E se a gente for bem sincero, nós vamos ver que nós queremos muito satisfazer a nossa própria vontade. E o resultado disso, que tudo em nós girava em torno dos nossos desejos. Tudo em nós girava em torno dos nossos planos. Então nós servíamos apenas a nós mesmos. Os nossos relacionamentos buscavam coisas, pessoas que nos agradassem. Se não nos agradasse, se era contrário a nós, nós expurgávamos. E assim era a nossa vida, tudo girava em torno de nós. É a nossa vida, são os nossos planos, são os nossos desejos, são as nossas vontades, são o nosso anseio de conquistar algo. E tudo então estava centralizado em nós. E quando as coisas saem do nosso jeito, como que nós ficamos? Pergunta à pessoa que está do seu lado. Quando alguma coisa acontece segundo a sua vontade, como é que você fica? Olha bem para ele assim, feliz. Olha como eu gosto. Ai, conquistei, aleluia, glória. Nessas horas, quando a gente conquista, até espiritualmente fica. Mas, e quando as coisas não acontecem segundo a nossa vontade, como nós ficamos? Alguém pode falar um pouquinho alto? Como que a gente fica? Mal. Mal é o adjetivo mais simples que eu consegui achar, Porque às vezes a gente fica frustrado. Nós ficamos irados porque algo não saiu do nosso jeito. A vida, quando não acontece segundo aquilo que a gente pensa ou quer, nós muitas vezes ficamos angustiados. E esse padrão de vida vai se estendendo. E eu vou te contar da melhor forma possível. Queridos, muitas vezes nós conquistamos coisas, mas quando você conquistou algo que você quis muito, o que acontece logo em seguida?
quer mais. Obrigado, é exatamente isso. Nada nos sacia. Nada nos preenche. Toda hora nós estamos correndo atrás de alguma coisa. Agora eu quero um carro. Eu corro, trabalho, me esforço. Consegui o carro, aleluia. Mas depois você anda no carro, começa a dar um trem aqui dentro, começa a dar um negócio aqui, a gente fala, já foi, o carro já foi, eu preciso achar um novo sentido na minha vida. E aí o que acontece? Nós começamos a correr atrás de outros desejos e nós passamos a vida inteira tentando se satisfazer, vivendo a nossa própria vontade. E eu tenho uma boa notícia para você: a nossa vontade nunca vai nos satisfazer. A nossa vontade nunca vai nos deixar plenos, porque toda vez que a gente pensa que conquista, logo já tem fome de outra. E essa é a questão, a nossos conflitos, de vida. Nós ficamos todo o tempo correndo atrás. Então, o que o diabo gerou no homem? O que está acontecendo nesse lugar aqui? O diabo reproduziu no homem a essência dele. Eu posso dizer que o coração do homem se tornou, desculpa o adjetivo, luciferiano. Por quê? O que fez o diabo cair? Desejo de ser maior do que Deus, de ele ser exaltado, de ele viver a sua vontade. O que acontece no homem? A mesma coisa. O homem começou a viver baseado segundo o padrão de Satanás. E o centro, então, o que o diabo fez? Colocou no coração do homem algo central. Você deve viver para fazer a sua vontade. Você deve olhar para a sua vida. Você deve se relacionar buscando satisfazer a você mesmo. Então, o homem, nós criamos debaixo desse ambiente. E a vontade humana sempre foi a mesma de Eva, de desobediência. E o que acontece quando nós desobedecemos, a desobediência produziu morte. E esse ambiente só produz um resultado: morte. Fala para a pessoa que está do seu lado: andar nesse ambiente, onde o centro é o homem, o resultado é um só: morte. Porque não tem vida, não se sustenta, não gera nada. É só desejo por desejo, satisfação por satisfação. Olha só, aqui, queridos, não é só um ambiente natural, também é espiritual. Vamos entender o que acontece no homem, o que está influenciando o homem, o que impera no homem. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, por favor, no capítulo 2. Nós vamos entender o que Paulo nos revela. Nós não podemos esquecer que essa era a nossa realidade. Pastor, mas por que eu preciso saber dessa realidade? Para você vencê-la. O alvo nessa noite não é olhar as coisas que aconteceram antes de Jesus, mas é lembrar que tem coisas em nossa vida que constantemente nós precisamos resolver. É a nossa vontade, é a nossa vida. Olha só o que Paulo diz em Efésios 2, de 1 ao 3, e ele começa o versículo dizendo que quem crê em Jesus recebe vida, e ele vos vivificou. Essa é uma grande bênção. Para quem tem Jesus, recebeu vida de Deus. Amém? Quem tem Jesus aqui, glória a Deus por isso. Vamos lembrar daquilo que aconteceu antes de Jesus em nossa vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Nossa vida era influenciada segundo o padrão da carne, segundo o padrão do mundo, segundo a forma de pensar. E ele continua dizendo: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que está acontecendo aqui espiritualmente? O homem sem Jesus está morto, influenciado, manipulado pelo príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? São demônios que atuam em regiões onde eles controlam forma de pensar, forma de agir, cultura. Tudo isso é demoníaco, que produz influência no mundo natural. Esse é o mundo espiritual. Essa era a realidade. O príncipe da potestade do ar produzia em todo o tempo domínio sobre o homem, levando ele a sempre desobedecer, desobedecer, desobedecer. E olha só como ele manipulava, como ele manifestava. E ele continua dizendo: entre os quais também todos nós
Todos nós, eu e você, amém, amados? Nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, segundo a nossa natureza adâmica caída, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só que coisa linda. Essa era a realidade de quem não tem Jesus. Manipulado, dominado e influenciado em todos os seus desejos, suas vontades e pensamentos. Tudo aqui o diabo operando, imperando, produzindo morte e morte. E olha como que a Bíblia fala que nós éramos. Nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A nossa natureza foi corrompida pelo pecado, nossa vontade influenciada segundo o padrão desse mundo, e isso afeta a nossa vida. Isso afeta a nossa forma de agir, isso afeta os nossos relacionamentos, isso afeta o propósito que muitas vezes nós tentamos estabelecer para a nossa vida. Mas tem uma boa notícia para você. Deus não abriu mão de mim e de você. E Ele então envia Jesus, e em Jesus então começa um novo padrão. Ele traz de volta o padrão do reino de Deus, padrão da vida de Deus, padrão do plano de Deus. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Essa é a doutrina do chamamento, onde nós respondemos ao chamado de Deus. Ele nos chama, e se nós nos arrependemos, Ele nos perdoa e nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando eu entrego a minha vida a Deus, a partir desse momento, quando eu creio em Jesus, algo muda radicalmente. Primeiro, mudança de reino. Que reino impera aqui? O reino das trevas. Que reino impera aqui? O reino de Deus. Qual a chance desse modelo tentar viver aqui? Nenhuma. Agora nós vamos entender que nós mudamos de reino. Fala para o seu irmão, você já mudou de reino. Há uma nova influência. Nessa influência, o que gera aqui? Desobediência. E o que gera aqui? Obediência. É uma questão simples de obedecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, entender o plano de Deus. Aqui nós temos a influência do diabo, mas agora em Cristo nós recebemos influência de Deus. Nós mudamos de senhorio. Queridos, nós não podemos esquecer que ser cristão implica em nós temos um Senhor, como nós cantamos aqui, que só Ele é Senhor. Agora, preste atenção aqui. Quem que o diabo colocou no centro desse plataforma aqui? O homem. O coração do homem. Tudo estava centrado em nós. Nós precisamos lembrar disso. Aqui, o que governava, o que estava centralizado em nossa vida era a nossa vontade. Mas aqui, quem é o centro? Jesus. Aqui a nossa vida, as coisas começam a mudar, a postura começa a mudar. Aqui o alvo é Jesus, o centro é Jesus, a vontade é a dele, não é mais a minha. Eu preciso então entender que algo tem que acontecer na minha vida para que eu possa viver a plenitude desse ambiente. Mudança de Senhor. Aqui nesse lado nós temos nova vida, novo propósito, nós temos novos planos, há um novo caminho, ou seja, tudo se fez novo, tudo se faz novo em Cristo Jesus para a nossa vida. Fala para o teu irmão, no plano de Deus, a vontade dele, nova vida, novos planos, vontade de Deus operando, reino de Deus na terra, na nossa vida. Quem quer isso, diga amém. Esse é o plano de Deus para nós. Agora, tudo agora está centralizado não mais em nós, mas no senhorio de Jesus. E esse ponto é fundamental para aqueles que querem viver com Deus. Nós precisamos entender algo importante nessa noite. Eu decido escolher a vontade de Deus. A responsabilidade é nossa de eu querer viver para cumprir a vontade de Deus. O que acontece muitas vezes é que tem gente que diz que entregou sua vida para Jesus e faz isso aqui, ó.
Santo, santo, santo. E qual é o problema? Qual a chance de dar certo isso aqui? Nenhum. Eu querer viver a minha vontade no plano de Deus. Impossível. E muitas vezes eu olho para as pessoas e as pessoas vêm falar para mim, pastor, eu não sei o que acontece. Eu estou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, minha vida não muda, parece que as coisas não vão. O que está acontecendo na minha vida? Eu preciso, é a última chance. Eu falo, é simples. Entrega sua vontade, entrega o seu coração. Até hoje você tentou fazer isso aqui. Alguns fazem diferente. Alguns tentam trazer Deus para esse plano. Agora eu sou crente, né? Agora eu tenho a benção. Agora é só vitória. Agora é só vitória. E muitas pessoas tentam viver assim, querendo viver a sua vontade, mas agora com a bênção de Deus. E eu quero dizer algo para você, com todo amor. Não tem nada de Deus aqui. Deus não opera aqui. Deus não se manifesta aqui. Nada pode acontecer na nossa vida se nós caminharmos dessa forma. Podemos estar na igreja, podemos ir para o culto, podemos tomar ceia, podemos orar, podemos ir no monte, mas se nós não resolvermos essa questão de abrir mão da nossa vontade para viver a dele, nós vamos perder o melhor de Deus. Nós vamos perder a nossa vida, nós vamos perder aquilo que Deus planejou para nós. Queridos, como eu disse no início, a nossa vontade não consegue nos suprir. Eu vou fazer uma pergunta para você, com todo o coração. Qual a chance de você viver a vontade de Deus e ficar frustrado? Qual a chance de você viver o plano de Deus e ficar triste, deprimido? Qual a chance de você falar, hoje eu estou... Nenhuma, sabe por quê? Porque quando você vive a vontade de Deus, aqui tem força, tem vida, tem graça, tem poder, tem palavra, tem recurso, tem relacionamento, tudo já está preparado. Aqui você não esquenta a cabeça, aqui você vive o que Deus planejou, você só encontra com aquilo que Deus já fez. Aqui você só precisa de uma coisa, se render à vontade de Deus. Fala para o teu irmão, quando você se render à vontade de Deus, você vai ser pleno, você vai andar satisfeito, você vai ter alegria, você vai ter paz. É isso que a vontade de Deus gera em nossa vida, amém, queridos? Tem um plano de Deus para nós e nós vamos nos render isso. Nós precisamos tomar uma decisão, porque a vontade de Deus não nos deixa pleno. Por isso que Paulo diz, lá em Romanos 12:2, que nós não devemos pensar como o mundo, nós não devemos viver como o mundo, nós não devemos nos conformar com o mundo. Porque o padrão do mundo é segundo o príncipe da potestade do ar. Mas ele fala que nós devemos sermos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, aqui o diabo controla a forma de pensar. Os pensamentos motivam as nossas vontades e decisões. Mas agora eu preciso pensar naquilo que Deus quer que eu pense. Eu preciso pensar nas coisas que são do alto. E quando eu transformo a minha mente pela palavra, eu posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Amém? Quantos querem andar nesse caminho? Agora, nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos aprender a mudar de postura. A primeira coisa que deve ser prática da nossa vida não é olhar para aquilo que nós queremos, mas nós devemos aprender a olhar para aquilo que Deus quer. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 9, de 1 a 6. A história de Paulo. Paulo foi um homem que, se a gente olhar só pelo natural, seria um crente perfeito. Fariseu dos fariseus, zeloso pela palavra, conhecia a palavra como ninguém. O mestre dele era o mestre Gamaliel. Se a gente olhar para a vida de Paulo, de Saulo até aquele momento, né? Ele era um homem, tecnicamente, se a gente olhar, crente com força. Mas chegou um momento que ele está lá perseguindo os cristãos, que agora surgiu uma nova raça de cristãos que creem em Jesus.
E eles estão trazendo uma nova mensagem, um novo caminho, que é Jesus. E Saulo não estava lutando contra isso. E ele então, como está aí no verso 1, nós vamos ler do 1 ao 6, está escrito assim: E Saulo, respirando ainda as ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Uma das coisas que deve ser realidade em nossa vida, quando nós encontramos Jesus, não é mais olhar para a nossa vida, mas é olhar como Saulo olhou. Ele reconheceu que Jesus como era o Senhor, e imediatamente a postura dele mudou. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa deve ser a nossa pergunta diária. Todos aqueles que têm um encontro com o Senhor, que estão tocados pelo Espírito, se nós olharmos em Atos 2 e 3, quando Pedro, pelo Espírito, libera a palavra, o que acontece no coração de quem está ouvindo? A primeira pergunta, a palavra diz que eles foram compungidos, o coração tremeu diante da palavra e da unção que tinha na vida de Pedro, e a pergunta deles era: irmãos, o que nós devemos fazer? Para quem quer andar com Deus, para quem quer servir a Deus, para quem quer ter relacionamento com Deus, a primeira pergunta do nosso dia é: Senhor, o que o Senhor quer fazer? O Senhor é o Senhor, essa é a vontade. Parece bem simples, mas quando nós olhamos para a realidade, nós precisamos caminhar para isso. A nossa realidade deve ser diária. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem para mim? Qual é o seu plano? Quem estava na vigília lembra dos 2 livros. Um é a ordenança, segundo é aquilo que Deus escreveu para cada um dos nossos dias. Fala assim para o teu irmão: todo dia deve começar com uma pergunta: Senhor, que queres que eu te faça? Primeira questão de mudança de atitude, reconhecer o senhorio e há uma vontade de Deus. Se nós olharmos para Jesus, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. E Ele veio como homem para mostrar para mim e para você que é possível viver a vontade de Deus. Amém, amados? Vamos olhar para Jesus? Eu vou abrir um parênteses aqui. Se a gente olhar para Jesus, como que era a oração de Jesus? Senhor, está aqui hoje, livra dos meus inimigos, me abençoa no trabalho, faz prosperar. Se o Senhor puder me dar uma boa venda, também amém. Ó Senhor, Tu sabe todas as coisas. Ó Senhor, eu te amo, te agradeço. Ó Senhor, está aqui minha oração. É assim que Jesus orava? Como Jesus orou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, como é nos céus, na terra. A oração de Jesus estava alinhado com o modelo que eu e você devemos viver. Faça a Tua vontade, seja feita a Tua vontade. Como que era a conduta de Jesus? Como que era a forma de Ele viver? Vamos abrir juntos, por favor, em João capítulo 4, verso 34. Olha o que motivava, olha qual era o foco, qual era o padrão que Jesus tinha na vida dele. E o modelo de Jesus serve para nós hoje. E se nós vivermos isso, nós vamos experimentar coisas grandiosas em Deus para a nossa vida. João 4,34 diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus estava dizendo? A coisa mais importante, aquilo que alimentava ele, aquilo que dava força para ele, aquilo que conduzia a vida dele, era fazer a vontade de Deus. Quando nós vivemos para fazer a vontade de Deus, os resultados da nossa vida são incomuns.
Os resultados da nossa vida são outros, muito mais glória, muito mais graça, muito mais poder, muito mais realidade espiritual daquilo que Deus tem para a nossa vida. Jesus entendia para que ele vivia. Vai um pouquinho mais para frente, João 6, no verso 38. João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que Jesus está dizendo? Eu não quero viver a minha vontade. Eu vim para fazer uma coisa só, a vontade dele. Essa deve ser a nossa mesma realidade. Nós falamos que somos cristãos, pequenos cristos. Nós devemos ter a mesma essência, que agora temos Cristo em nós. Nós devemos viver para fazer a vontade de Deus. Quantos querem viver fazer a vontade de Deus aqui? Amém? Até nos momentos de maior conflito, de maior decisão da vida de Jesus. Em Lucas, no capítulo 22, 42, Jesus está no Getsêmani. Ele está pronto para tomar uma decisão importante. Jesus já sabia, até aquele momento do Getsêmani, que Deus já tinha entregue tudo a ele. Se você ler João 13, você vai perceber que Deus já tinha entregado tudo para Jesus. Jesus naquele momento podia falar: olha, eu já cumpri muita coisa, eu já falei do amor do Pai, já curei bastante pessoas, já realizei muita obra, e eu não preciso passar pela cruz. Mas não é isso que Jesus faz. Ele toma uma decisão, e todos nós sabemos a oração de Jesus: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Nessa noite eu quero te dizer que nós estamos diante de duas vontades: a nossa e a de Deus. A nossa baseada numa formação. Nós somos formados nesse padrão segundo o curso desse mundo. Nós somos formados centrado em nossa vida. E agora estamos andando com Jesus. Nós vamos resolver essa questão. Nós não podemos continuar olhando para isso. Nós vamos assumir aquilo que Deus tem para nós. Eu gosto de brincar um pouco, dizendo: quem aqui tem filhos? Os nossos filhos têm algumas características. Eu vou imitar algumas delas. Seu filho tem vontade? Muito ou pouco? Misericórdia. E às vezes nós somos que nem os nossos filhos, diante de Deus. Nós vamos orar, a gente fala: Senhor, eu quero. A gente faz isso com Deus? Pouco ou muito? Muito. Muitas vezes nós somos pirrentos. Muitas vezes é aqui. Você fala: só o sangue de Jesus tem poder, né? E essa vez é a nossa realidade. Perdemos o melhor de Deus porque nós estamos achando que aquilo que está no nosso coração é o melhor, e não é. O que é melhor para a nossa vida não parte de nós, sempre parte de Deus. E Deus nessa noite quer nos conduzir para viver esse ambiente. Deus quer nos levar para viver essa história. Deus quer nos levar para alcançar as coisas que Ele preparou aqui para nós. E o que eu tenho que fazer com isso? Assim mesmo? A cadeira da igreja. Não é a cadeira. É a nossa velha natureza que pode nos roubar a vida inteira, nos afastando do melhor de Deus. Tem cura para isso aqui? Quem acha que tem cura, levanta a mão. Eu tenho uma novidade para você: não tem. Essa é a nossa velha natureza. Como eu resolvo velha natureza? Cruz. Crucificando. Aquele que quer me seguir, negue-se assim. O que é negar a si mesmo? É pegar essa cadeirinha. Tem prego maior lá na livraria. A gente pediu de 40, 50 e 100, 1 metro de prego, para pregar a nossa vontade e viver a vontade que Ele preparou para nós. Fala para o teu irmão: para a sua própria vontade, só tem um caminho: cruz de Cristo. Obediência, amém, amados? Obedecer à vontade de Deus.
Tem alguns irmãos que já estão chorando, estão com pena da cadeira, eu reconheço. Mas nos leva para a morte. A Bíblia fala, o bispo Daniel ministrou semana passada, a inclinação disso aqui leva à morte. Mas ele também nos ensina que se nós mortificarmos as obras da carne pelo Espírito, nós viveremos. A vida de Deus não flui, não tem nada de Deus aqui, não tem vida, não tem bênção, não tem nada. Aqui tem tudo. E eu preciso nessa noite tomar uma decisão, me render à vontade de Deus. E a razão de muitas vezes falharmos em nossa jornada é porque nós queremos viver a nossa vontade e não a de Deus. Mas nessa noite, pela unção do Espírito, nós vamos entrar num novo ambiente de relacionamento com Deus para buscar conhecer a vontade dEle. Aí vem aquela pergunta que sempre alguém faz: pastor, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E esse é um ponto importante. Nós precisamos entender que nós precisamos cada vez mais buscar, conhecer a vontade de Deus. E nessa noite eu quero falar de 4 coisas que nos conduz a viver a vontade de Deus. De nos render à vontade, de entender como eu vivo a vontade de Deus, como eu posso abrir mão de coisas que eu muitas vezes briguei para brigar, para viver, para andar na vontade do Senhor. A primeira coisa que eu quero que você saiba, queridos, é que Deus também quer revelar a vontade dEle para você. No coração de Deus, Ele te chamou para você viver a vontade dEle. Então Deus está comprometido em revelar a vontade dEle para a sua vida. Se nós olharmos, abra lá sua Bíblia, por favor, em Filipenses 2, no verso 13. Olha o que a palavra fala sobre aquilo que Deus faz em nós. Há algo que nós vamos orar. Esse versículo hoje vai ser a nossa oração no final. Onde nós vamos clamar a Deus, pedir a Deus que Ele produza isso em nós. Em Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é o que opera em nós, opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, há um desejo no coração de Deus e Ele nos leva, é Ele que gera em nós o querer e o realizar. Mas esse querer e realizar somente segundo a sua boa vontade. Eu preciso então pedir: Senhor, gera em mim a tua vontade. Gera em mim o querer, gera em mim o realizar. Quando eu me rendo a Deus, quando eu peço a Deus, eu abro mão da minha vontade, eu estou permitindo que Ele traga e revele a dEle para a minha vida. E Deus vai usar meios apropriados para nos ensinar qual é a sua vontade. A responsabilidade do Senhor é torná-la conhecida, e a nossa é buscar conhecer e obedecer. Existem 4 formas, queridos, de nós conhecermos a vontade de Deus. E aqui nós vamos entrar mais para baixo um pouco. A primeira forma de eu conhecer a vontade de Deus é conhecendo a palavra. A palavra de Deus. Nós vamos aprender que em todo tempo, em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos conhecer a revelação da vontade de Deus para a nossa vida em muitas áreas. Tem muita coisa que Deus já revelou a sua vontade para nós obedecermos, para nós vivermos. Se queremos conhecer a vontade de Deus, uma coisa vai ser necessária: tempo de estudo, tempo de ler, tempo de intimidade com a palavra, tempo de nós mastigarmos, entender o que Deus está querendo. Não é letra por letra, mas é o que está incutido, o que Deus quer gerar em nós. Quer um exemplo prático da vontade de Deus expressa? 1 Tessalonicenses 4, no verso 3. Vamos ler juntos? 1 Tessalonicenses está depois de Ezequiel. Você vai achar Ezequiel, vai um pouquinho mais para frente, você vai achar 1 Tessalonicenses. Estou brincando, né? Tessalonicenses está no Novo Testamento, depois de Filipenses, Colossenses, que realmente está depois de Ezequiel. E 1 Tessalonicenses 4:3, eu acho que mais claro que isso em nossa vida, não dá, né? O que está escrito aí? Porque esta é a vontade de Deus, em tudo dai graças. Em tudo seja agradecido. Está aí, não é isso aí? Perdão, 1 Tessalonicenses 5,18. Errei o versículo. Eu vou voltar para o 4,3.
Esqueci de inverter no meu esboço aqui. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Queridos, eu preciso fazer campanha. Eu preciso ir para o monte para entender que Deus espera de mim gratidão e agradecer em todas as coisas. Eu preciso ser muito assim espiritual para entender o que Deus quer de nós. Não, nós só precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ir para a palavra, nós precisamos mastigar a palavra, nós podemos viver. Quando eu obedeço, eu agradeço. E quando eu desobedeço, conhece o Muttley? Quem já viu o desenho do Muttley? Tem irmão que reclama? Tem irmão que faz essas coisas? Geralmente a gente sempre encontra alguém que vive reclamando. Querido, deixa eu ensinar uma coisa. Quando nós reclamamos, nós estamos desobedecendo. Quando nós murmuramos, nós estamos desobedecendo. Nós não estamos olhando para a vontade de Deus. E Deus chamou para viver a vontade dEle. Eu preciso me render. A vontade de Deus é ser agradecido em todas as coisas. Agora vamos voltar lá para 4:3. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4:3. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Sabe o que Paulo está dizendo? A vontade de Deus é, fornicação não pode ser um padrão para a nossa vida. No centro da vontade de Deus, há um padrão de santidade. Você que é jovem, seja homem ou mulher, existe um padrão de santidade para a sua vida. Quem decide viver a vontade de Deus, vai andar em santidade. Quem quer obedecer, posso ouvir um amém aqui? Quem quer experimentar a glória de Deus, vai andar em santidade. Nós só precisamos nos render. Nós podemos matar, destruir a nossa carne, tirar toda a inclinação da carne pelo Espírito Santo. A Bíblia fala, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que eu e você precisamos fazer? Aquilo que você ouviu semana passada, andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito. O Espírito Santo vai nos levar a conhecer a vontade de Deus. Então nós só precisamos entender o que a palavra nos ensina. Então tudo que Deus estabeleceu na sua palavra, revela para nós a sua vontade. Por exemplo, na palavra, tem a vontade de Deus para o casamento? Sim ou não? Qual é a vontade de Deus para o marido? Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aleluia, essa é a vontade de Deus. Como é que Cristo amou a igreja? Como Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Maridão, a coisa não está fácil para nós não. A vontade de Deus é que nós estejamos dispostos a dar a nossa vida pela nossa esposa, entendendo a importância que ela tem para Deus, e nós como sacerdotes, como governo da nossa casa, devemos estar prontos para isso. E para as esposas, tem vontade de Deus? Tem. Qual é a vontade de Deus para as esposas? Meu Deus. Qual é a vontade de Deus para as esposas? É que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, entendendo quem eles são em Deus e qual é a missão que Deus tem dado a eles para viver junto. Para os filhos, qual é a vontade de Deus? Honrar. É honrar só pai bom que faz tudo o que o filho quer? Não, é honrar em todo o tempo. Eu lembro de um exemplo muito impressionante. Tinha um homem na igreja e o pai dele era cachaceiro. E ele falava assim para mim, Fábio, eu aprendi esse texto, tirando o meu pai todo dia da sarjeta. Meu pai bebia todo dia, tal horário. Eu ia lá, ele já sabia onde ele estava, eu levava ele para casa, dava banho nele. A Bíblia não manda honrar só quando os pais são bons. A Bíblia manda a gente honrar em todo o tempo. Independente se o pai é bom ou se o pai não é bom, a questão é nós devemos obedecer a Deus e não é, a nossa obediência não é condicional. Ela é irrestrita. Nós devemos cada vez mais nos render a Deus completamente. Agora, Deus em todo o tempo revela a sua vontade na palavra. A vontade de Deus, queridos, não é uma. Não são
10, 100, a vontade de Deus é uma só, está na sua palavra. Muitas pessoas têm distorcido isso. Por quê? A Bíblia fala que Deus é imutável. Deus não mudou de ontem para hoje. A sua vontade permanece a mesma. Fala para o teu irmão, a vontade de Deus permanece a mesma desde o início. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Aquilo que agradava a Deus no passado, continua agradando a Deus hoje e vai continuar agradando a Deus para toda a eternidade. Aquilo que era pecado no passado, continua sendo pecado hoje e vai continuar sendo pecado para toda a eternidade. Deus não muda. É porque nós vemos uma tendência, às vezes, na igreja, não, agora nós estamos vivendo um novo ambiente de inclusão. Um ambiente que, amor, Deus é amor. Deus é amor, mas pecado é pecado. E Deus ama o pecador, mas rejeita, odeia o pecado. Deus não muda, Ele é o mesmo. Às vezes a nossa alma tenta nos enganar, porque para fazer a vontade de Deus eu tenho que falar não para mim, não para o padrão do mundo. Por isso que nessa noite eu quero te levar para viver a vontade de Deus. Senhor, eu me rendo, faz em mim, gera em mim apenas a sua vontade. A maneira, se a gente olhar para 1 Coríntios 10, se nós olharmos para a história, Paulo diz assim, o que eles fizeram no deserto serve de exemplo para nós hoje. Então, se a gente ler a palavra, nós vamos encontrar, até nos exemplos bíblicos, na história dos personagens, nós vamos ver que há exemplo para nós aprendermos a vontade de Deus. A Bíblia é o lugar onde Deus revela a sua mente. Tudo está registrado na palavra para nos ensinar como nós devemos viver hoje. O erro do passado não é para nós fazermos o mesmo, mas é através do erro reconhecer a vontade de Deus e nós acertarmos. Fala assim para o teu irmão, a partir de hoje, você vai acertar muito mais, segundo a vontade de Deus, amém? Quem crê, diga amém. Então a primeira coisa é olhar para a palavra. Eu preciso conhecer a vontade de Deus, preciso mastigar a palavra, eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso conhecer a palavra. Agora, tudo na minha vida está na palavra? A maior parte sim, outras coisas não. E como que eu faço então para conhecer a vontade de Deus na minha vida? O segundo aspecto é que eu tenho a palavra e eu também tenho o Espírito Santo que habita em nós. Fala assim para o teu irmão, você tem a palavra e você tem o Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos entender isso aqui. A Bíblia diz em Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vou abrir um parênteses aqui. O Espírito Santo é Deus. Ele anda na Trindade. Ele está em comunhão plena com Deus. Presta atenção aqui. E na Trindade são 3 pessoas, com características distintas, com personalidades distintas, mas é uma só vontade. É a vontade do Pai. O Espírito Santo que tem comunhão com Deus, 1 Coríntios 6 diz assim, o que se une ao Senhor é só um Espírito com Ele. Então agora o Espírito Santo está em nós. Agora presta atenção aqui. O Espírito Santo está em nós, é um com Deus e vive para fazer a vontade do Pai. Qual a chance de o Espírito Santo deixar de fazer a vontade do Pai para fazer a nossa? Presta atenção aqui, já vai. Olha que benção. Eu acho que eu era assim. Até vovô pegar em casa, glória a Deus. Não tem problema, querida, fique em paz, que lindo seu filho. E olha só, qual a chance do Espírito Santo, que é um com Deus e um com você, fazer a sua vontade? Nenhuma. Nós podemos ter o Espírito Santo, e muitas vezes nós queremos que o Espírito Santo nos ajude a fazer a nossa vontade. Vou repetir mais uma vez, Deus não opera aqui. O Espírito Santo, na qual você é um com Ele, vai te conduzir para fazer uma coisa só, a vontade de Deus. E Ele vai nos ensinar, Ele vai nos revelar a vontade de Deus. Por quê? O derramar do Espírito Santo é promessa de Deus para a nossa vida. E essa promessa se cumpriu.
E agora essa promessa tinha uma causa e efeito, e agora ele quer realizar o efeito dessa promessa. Está lá em Ezequiel 36, vamos ler junto Ezequiel 36, para entender o que Deus fez para nós. Deus olhou para o seu povo, e esse povo era conhecido, como o próprio Deus diz, que tinha um coração duro. O povo de Deus era chamado de um coração de dura cerviz, um coração obstinado, um coração que não se inclinava, não obedecia. E Deus então fez uma promessa, e essa promessa já se cumpriu, e hoje nós vamos viver essa promessa em nome de Jesus. O que está escrito lá em Ezequiel 36, do 26 e o 27, vamos ler junto. Olha só, Deus diz, dar-vos-ei um novo coração. Quem crê em Jesus aqui? Fala para o teu irmão, você ganhou um novo coração. Pastor, eu tenho 2 corações? Um naquele modelo, e esse é o modelo de Deus, o modelo de Jesus, dar-vos-ei um novo coração. Quem está feliz porque tem um coração novo? Aleluia, glória a Deus. É só isso que ele fez? Não. Porém dentro de vós um espírito novo. Que espírito é esse? Quando Adão pecou, o espírito morreu, porque perdeu a intimidade com Deus. Lembra que se comer desse fruto morrerá, certamente morrerás. Que morte foi essa? A morte do espírito. Quando eu creio em Jesus, o meu espírito que está morto, na presença de Deus, começa a viver um novo sopro de vida, vem para nós. Recebemos um novo sopro, um novo ruá de Deus, uma nova ação do Espírito. Agora você, aquilo que nós lemos em Efésios 2, ele vos vivificou, isso que é receber vida. O Espírito Santo entrou em nós e nos deu uma nova vida em Jesus. Então agora você tem um coração novo e o teu Espírito está vivo na presença de Deus. Está feliz com isso? É a nossa realidade. 3 amém. Glória a Deus, tem 3 convertidos aqui. Todos nós temos um coração novo e temos um espírito novo. Acabou aí? Deus acabou a promessa? Olha o que ele continua dizendo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra. Onde está o coração de pedra? Achou. Está aqui. E fala assim para o teu irmão, Deus quer tirar esse coração. Olha bem para ele, olha no olho dele e fala assim, larga esse coração. Quem vai começar a largar esse coração hoje? Tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Presta atenção aqui. 3 coisas já aconteceram. É muita luz para a cabeça. Primeiro, recebemos um novo coração, nosso espírito foi vivificado em Deus, Deus está tirando, Deus quer remover o coração de pedra, Ele já cumpriu essa promessa? Deus já tirou de nós o coração de pedra? Sim ou não? Sim? Ou não? Quem acha que Deus já tirou o coração de pedra? Levanta a mão. Quem Deus acha que não tirou? Quem acha que Deus não tirou o coração de pedra? É claro que Deus não tirou. Deus está tirando. É um processo de morte, é um processo de troca, de você andar no Espírito e não andar mais segundo o padrão da carne. Mas eu tenho uma boa notícia, Ele vai tirar. Fala para o teu irmão, Ele prometeu, Ele vai tirar o coração de pedra do nosso meio, Ele vai trabalhar em nossa vida. O plano de Deus na nossa vida não vai ser frustrado, pelo contrário, Ele vai aumentar o nível de palavra, Ele vai aumentar o nível do poder do Espírito, até que seja removido do nosso meio um coração duro. Fala para o teu irmão, vai ficar bom. Crê nisso? Termina aí? Não. E porei dentro de vós o meu Espírito. Ou seja, o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Agora eu tenho um novo coração, eu tenho vida no Espírito, eu tenho o Espírito Santo. Para que Ele fez tudo isso?
Está no final do versículo. Para que andeis nos meus estatutos e guardei os meus juízos e os observais. Sabe o que Deus está falando? Todo o meu mandamento, todo o meu juízo revela a minha vontade. Então o Espírito Santo veio habitar em nós para nós andarmos em obediência à vontade de Deus. E todos os mandamentos revelam a vontade de Deus para a nossa vida. Então o Espírito Santo me leva para a obediência, a conhecer a vontade de Deus e a obedecer. O próprio Jesus testifica isso em João capítulo 14 e no 16. Quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai revelar a vontade de Deus para nós e vai nos ajudar a lembrar os mandamentos que Jesus deu para andar segundo o caminho dele. Então eu e você temos o Espírito Santo. E se nós olharmos lá em 1 Coríntios 2, 9 a 12, quem é o Espírito Santo, o que ele faz em relação à revelação da vontade de Deus, vamos ler juntos lá 1 Coríntios 2, de 9 a 12. Estou fundamentando, temos a palavra, nós temos o Espírito Santo que nos ensina a conhecer a vontade de Deus. E olha só o que está escrito em 1 Coríntios 2. No verso 9 diz um texto que todo mundo gosta, e é a realidade de Deus para a nossa vida. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pergunta, essas coisas estão em qual cadeira? Em qual cadeira? Essa aqui. Como está escrito, aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, tudo isso está aqui, o que Deus preparou para quem ama a Deus. Você acha que é coisa boa ou coisa ruim? Excelente, perfeita. A vontade de Deus, ela é boa, agradável, o que Deus tem para nós é perfeito. Nossa briga está em que viver a nossa ou a dele. E nessa noite nós vamos crucificar a nossa, em nome de Jesus, para viver a dele. Mas olha só o que Deus diz. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe das coisas do homem? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o Espírito Santo conhece a mente de Deus, e ele nos revela qual é a vontade de Deus. Então tem coisa na nossa vida que a palavra não está explícita. Quando não tem algo na palavra que não está explícito, nós temos que ir para o Espírito e olhar para o Espírito Santo. Nós temos uma consciência. Por exemplo, a Bíblia fala com quem você deve casar? A Bíblia fala com quem você deve casar? Não. Mas nós temos que seguir o Espírito e entender qual é a boa vontade de Deus. Como eu sei, sendo guiado pelo Espírito, que eu estou fazendo a coisa certa? O Espírito Santo é o Espírito da paz. Quando eu e você somos guiados pelo Espírito Santo, há um resultado final: paz. Você tem uma consciência que aquilo que o Espírito Santo te falou, você sabe que é do Espírito, você sente paz para fazer aquilo, e o resultado é que você pode seguir o Espírito, e você vai viver a vontade de Deus. Então eu preciso pedir: Espírito Santo, guia a minha vida, revela aquilo que eu ainda não sei. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Estava ministrando no Cocaia, acabou o culto, pensa num irmão grande, vindo para mim na direção: pastor, falei, maravilha, pastor, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, quero te contar a bênção. E quem não gosta de ouvir uma bênção, né? Eu fiquei olhando para ele, e aquela pessoa grandona começou a falar: pastor, olha, Deus faz coisas que a gente nem pensa. Sabe, olha, eu estava orando para Deus me dar um carro. E Deus estava, a Bíblia fala de comprar carro,
Nem de camelo falava na época, não vai ser carro hoje, né? Então o que acontece? Ele começou a precisar, eu estava orando para Deus trocar de carro, mas olha, Deus trouxe até para mim, Deus me trouxe. Uma pessoa me procurou, uma pessoa chegada a mim, ele falou, você não quer comprar meu carro? Do nada, pastor, olha como Deus faz as coisas, do nada apareceu uma coisa dessa, e eu vou comprar. E era uma Tucson, né, e eu já tive uma Tucson. Falei, é um bom carro, mas eu vou comprar essa semana. Na hora que ele falou aquilo, meu espírito fez assim, ó, flup, fechou. E eu precisava falar com ele, como é que eu vou falar para ele que isso não é direção de Deus? Nossa liderança não pode ser diretiva. Nós precisamos levar as pessoas a ouvirem a Deus. Elas precisam aprender a ouvir e depender e reconhecer a Deus na vida deles. Eu falei assim, querido, antes de você fizer isso, posso pedir um favor para você? Ore. Todo dia eu estou orando, todo dia, pastor, você não sabe, olha, eu oro como nunca. E assim, não respirava a pessoa. Eu falei para ele, então deixa eu te ensinar um caminho, para você saber qual é a vontade de Deus, para esse é o carro que Deus tem para você, olha para o seu coração. Se você tiver paz, faça. Se não tiver, pelo amor de Deus, não faça. E ele, paz, eu estou tão alegre, eu estou tão feliz, eu estou cheio de paz. Falei, já vi tudo. Tá bom. Falei, seja conforme a tua consciência. Padrão é esse. Ouça o Espírito. A palavra não fala nada diretivo de uma forma clara, mas temos o Espírito Santo. E olha só que interessante. No outro domingo, não foi ainda assim depois de um domingo, no outro domingo, pastor, mas veio com mais velocidade. O diabo é sujo! Falei, o diabo é sujo, não toma banho, imaginei, né? O diabo é sujo! Ele me trapaceou. Eu falei, o que aconteceu, rapaz? Sabe aquela bênção que Deus me deu? O que é bênção? Do carro? Essa bênção aí. O que aconteceu? Fundiu o motor ontem. Falei, fundiu o motor ontem, isso é bênção? Aí, né, quando a coisa acontece, a realidade nos revela. E eu chamei aquele irmão e falei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não é o diabo, não. O diabo não tem nada a ver com isso. Essa é a nossa carne, a nossa vontade, que governa a nossa vida. E se nós não nos rendemos a Deus, tem coisas que vão acontecer na nossa vida que no primeiro momento parece bênção, mas é laço, é engano, nos amarra, leva recurso, perde propósito, nos entristece. Qual a chance do plano de Deus ser fundir o motor? Essa é a bênção que Deus tem para nós. Não estou dizendo que Ele não possa usar essa circunstância, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem muita coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus, é a nossa. E muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus, porque nós entramos em circunstâncias onde nós achamos que Deus está nos guiando, e Ele está bem dentro de nós, mas o governo está longe. Nessa noite nós vamos nos render, falar, Espírito Santo, governa a minha vida, gera paz em mim, me conduz em todo o tempo. Fala para o teu irmão, o Espírito Santo gera paz em nossa vida. Amém, queridos? Então toda vez que nós fizermos a vontade de Deus pelo Espírito, nós vamos ter paz. Não devemos fazer qualquer coisa sem antes ter uma paz em nosso interior. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu faço a minha vontade e não a dele. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Fala de relacionamento. E nós precisamos nos render a ele, para que ele nos conduza, para que ele nos dirija, para que ele nos leve, para fazer a vontade de Deus. E quando o Espírito nos conduz, nós só vamos ter um resultado: vitória, 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 maturidade, realidade, experiência, poder, autoridade, legitimidade. Todas essas coisas estão preparadas para aqueles que se rendem à vontade de Deus. Então nós temos a palavra e nós temos também o Espírito Santo. Que mais revela a vontade de Deus para a nossa vida, queridos? São 4 coisas que, se nós olharmos e pontuarmos essas 4 coisas, é uma grande probabilidade de nós acertarmos
nossa vida com Deus. A terceira coisa é entender as circunstâncias que nos cercam. Muita coisa nós só vamos entender depois de passar por circunstâncias, para entender qual era a vontade de Deus. Nós precisamos olhar para os ambientes que nos cercam. Não existe nada em nossa vida que seja acidental. Todas as coisas estão alinhadas com o propósito de Deus quando eu quero viver para isso. Por exemplo, você pode escolher sua família? Quem pode escolher sua família? Você escolheu seu pai, sua mãe? Então você pode ter certeza, seu pai e sua mãe é plano de Deus para a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus pelos seus pais? Glória a Deus, faz tempo que não está na honra, né? Você pode dar um glória a Deus pelos seus pais? Eles são os melhores pais do mundo, porque foi dado por Deus para você. Amém? Não são perfeitos, mas são os melhores pais do mundo. A gente pode escolher, tem coisas na nossa vida que nós não escolhemos. Eu não estou dizendo daquelas que nós, por nossas decisões, entramos em circunstâncias. Estou falando daquelas que nós não temos o controle. Vamos dar um exemplo prático? José. A Bíblia fala que Jacó tinha feito manto para José, os seus irmãos tinham ciúmes dele, e eles então se levantaram contra José e venderam José. Mas vamos lembrar a história. José pôde escolher o poço que ia cair? Pensa os irmãos segurando ele. Não, esse poço não, quero aquele ali, aquele poço, joga lá. Ele fez isso? Ele escolheu na hora de ir para ser escravo de Potifar, ele escolheu a casa de Potifar? Não. Eram coisas que estavam fora do controle dele, fora do alcance dele. Eram coisas que ele não podia controlar. Quando ele foi para a prisão, também não era a vontade dele. Mas quando os irmãos, quando ele sai da prisão e vai governar, ele tem autoridade depois de Faraó. Quando os irmãos vêm, ele fala para os irmãos, não foste vós que me trouxeste até aqui, foi Deus que me conduziu. Ele entendeu que as circunstâncias que ele estava vivendo, era uma ação de Deus, era a vontade de Deus para conduzir ele para o propósito. Então, queridos, nós devemos olhar para a nossa vida e entender o que está acontecendo conosco, para nós avaliarmos se é a vontade de Deus ou não. É fruto da minha vontade ou é fruto da vontade de Deus? Essas coisas fui eu que gerei ou são coisas que eu posso reconhecer Deus que está nesse processo me levando para viver a vontade dEle? Eu passei por um conflito desse na minha vida. Quando eu estava no 2º ano de engenharia, eu queria trabalhar, eu queria fazer estágio, e eu comecei a enviar currículos para muitas empresas. Naquela época, muitas empresas de tecnologia estavam surgindo, eu comecei a enviar currículos, e Deus não me chamava. Ninguém me chamava. E depois de um tempo brigando com Deus, falando, Deus, eu quero trabalhar. Eu quero de um emprego, eu preciso de um emprego, mesmo que seja um estágio. Eu preciso ser aprovado, eu preciso avançar no trabalho. E Deus então abriu uma porta para mim na Pandora. Quem já ouviu falar na Pandora? Queridos, vou te contar esse negócio aí. Pandora é uma fábrica. Não, posso mais 10 minutos com os irmãos? Vocês estão olhando para o relógio, misericórdia. Não é essa pulseira Pandora, não. Pandora era uma empresa que fazia aquele vaporizador de cabelo que usava no salão, lembra? E aquele secador trambolhão que parecia uma bola assim, a mulher ficava 2 horas ali por causa do tratamento químico. Graças a Deus, Deus livrou vocês disso, aleluia. E eu fazia o circuito eletrônico, eu fazia toda a parte eletrônica daquilo, tanto do circuito do secador como do vaporizador, mas tinha um problema. Eu fiquei 1 ano e 6 meses naquela empresa. Eu morava no Mandaqui, tinha que acordar às 5h30 da manhã, e essa empresa ficava na Cerro Corá, era 2h30 para chegar, e totalmente contrário à minha vontade. Eu não queria trabalhar lá. E eu fiquei 1 ano brigando com Deus. Você já brigou com Deus? O que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me colocou? Meu pai é pastor. A gente apela para tudo. Nessas horas a alma levanta. E meu pai realmente era pastor. Sou seu servo. O que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor me colocou nesse lugar?
Por que essas pessoas? Por que esse patrão? Esse patrão só mandava serviço, nunca um bônus, só ônus. E eu brigava com Deus, falei, Deus, eu não quero ficar aqui. E ninguém me chamava, e eu dando currículo, né? Vai currículo. Depois de um ano, eu estava numa sala como se fosse agora. Tinha uma outra estagiária comigo, ela trabalhava de mecânica, eu era de eletrônica, ela fazia a parte mecânica dos aparelhos. Deus falou bem claro para mim, fui eu que te coloquei aqui, para tratar você. Para transformar você. Para trabalhar nas coisas que você ainda não permitiu que eu mudasse. Para revelar seu coração. E Deus foi falando comigo, e eu já estava chorando. Eu pedi para aquela moça, por favor, você pode me dar licença agora? Ela estava fazendo um projeto, eu falei, por favor, eu preciso de um tempo. O que você vai fazer? Eu preciso orar. Eu passei 1 hora chorando diante de Deus. Falando, Deus, me perdoa pela minha dureza. Me perdoa pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, pela minha altivez, por achar que eu posso ser alguma coisa sem o Senhor. E aquela 1 hora, Deus tratando comigo naquele lugar. Naquele dia, eu levantei daquela oração entendendo, aquele lugar era o melhor lugar de Deus para a minha vida. E naquele dia eu comecei a responder aquilo que Deus queria fazer, transformando, mudando minha forma de pensar, minha forma de enxergar as coisas, de olhar para as pessoas de outra forma. Deus está trabalhando com várias coisas. Era eu que estava aqui todinho. Eu descobri que eu tinha raízes profundas aqui. E eu queria, e precisava, Deus precisava arrancar essas raízes. E quando eu me rendi a Deus naquele dia, depois de 6 meses, pude ir para uma Ford. As coisas que Deus faz, tem circunstâncias em nossa vida. Quando nós nos rendemos, lá na frente nós vamos entender, é plano, é propósito, é o melhor de Deus. E são coisas que serão plataformas para alcançar coisas maiores. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo com a nossa vida. Agora, tem coisas que somos nós. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Que Deus me dê graça. Às vezes Deus te coloca num lugar, Deus está trabalhando com você, e você decide, eu vou abrir meu próprio negócio. Tem gente que pensa isso, um dia eu vou ser dono do meu, e o meu nariz é grande, imagine quem pensou falasse isso. Vou ser dono do meu nariz, e qual é o problema? Eu tenho a tendência de sair do ambiente que Deus preparou para mim, para criar algo que eu estou querendo. Eu estou saindo do ambiente da vontade de Deus para fazer a minha vontade. Qual a chance de eu abrir um negócio fora da direção de Deus e dar certo? Vocês estão aqui? Qual a chance de eu abrir o meu negócio sem a direção de Deus e dar certo? Nenhuma. Perca de tempo, perca de recurso, perda de propósito. Por quê? Porque muitas vezes nós somos assim. Queremos algo, lembra do início? O ano passado, nós fizemos o casamento de um casal. E trabalhamos anos com esse casal, ensinando, mostrando. Depois que a pessoa casou, não foi ano passado, foi alguns anos, terminou o ano passado o processo. E há 2 anos atrás, nós abençoamos o casamento, a igreja participou disso. Ele tomou uma decisão, vou largar a minha esposa. Largar a esposa está em qual cadeira? Quem acha que está lá, levanta a mão. Eu vou levantar os pés também, porque não tem outra resposta. Quando a mulher quer largar o marido, que cadeira que está imperando? A Bíblia fala que Deus abomina o divórcio. É a vontade dele. Aí vamos supor, ele pegou, separou. Passou 1 ano e pouco. Saiu da igreja. Deu uma volta. Foi para outro estado. O ano passado, onde ele aparece? Na igreja. Com quem? Com a pitulinha nova. Com a menina nova.
Quando ele veio falar comigo, quase que eu perguntei de onde você vem. Porque ele fala de rodear a terra, eu já sabia com quem eu estava tratando. Ele falou, pastor, você me recebe de volta? Recebo. Quem sou eu? A igreja do Senhor. Então, eu queria que o senhor orasse abençoando o meu casamento. Falei, abençoando o seu casamento? Deixa eu pensar. Não. Por quê? Porque muitas vezes, olha só que interessante, nosso casamento é plano de Deus, é propósito de Deus, e nós então resolvemos viver a nossa vida, fazer do nosso jeito, e a gente casa de novo. Olha que amor, o amor é lindo. E aonde a gente está sentado? Qual a chance da bênção de Deus ser derramada nesse casamento? Pastor, o senhor está dizendo que não tem jeito o meu casamento? Não tem. Você vai ser salvo. Você vai viver, você vai andar na eternidade com Deus. Só que é o seguinte, a plenitude da vontade de Deus estava lá. Aqui, misericórdia, bondade, mas plenitude de bênção, plenitude de força, unção, graça, vitória, tudo aquilo que Deus sonhou para você lá, não opera aqui. Por isso que muitas vezes nós olhamos para pessoas que andam nessas circunstâncias, e aqui, queridos, nenhuma mensagem contrária, mas só para explicar, tem muita coisa na vontade de Deus. Nós precisamos alinhar nosso coração para fazer a vontade de Deus. Fora dele, nada. Por isso nós precisamos aprender que nós precisamos nos render à vontade de Deus, e nós temos que olhar, essas circunstâncias que eu estou vivendo, eu gerei ou é Deus me conduzindo? Se for Deus te conduzindo, pode andar em paz nele. Você vai viver o melhor de Deus naquele lugar. Por mais que aparentemente seja um processo difícil, é Deus te alargando, é Deus te esticando, é Deus produzindo coisas maiores para você governar lá na frente. São coisas que Deus vai nos conduzir para viver a verdade. Amém, queridos? E para terminar, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos as circunstâncias, e outra coisa que nos ajuda a entender a vontade de Deus para a nossa vida é a igreja, é entender o corpo de Cristo. E aqui, muita gente perde o melhor, porque a vontade de Deus também é expressa por meio da igreja. Toda a vontade de Deus para a nossa vida está ligado com a igreja. Toda a direção individual afeta o coletivo. Tudo aquilo que Deus planejou para você na sua vida pessoal vai de alguma forma afetar o corpo de Cristo. Os planos, os propósitos, a vida, a unção, o poder, as manifestações dos dons que Deus quer te entregar, ele é para você, mas é para operar no meio da igreja. Então eu não posso desconsiderar a igreja nas minhas decisões. Eu não posso desconsiderar o corpo de Cristo. Quando o ouvido ouve, o corpo ouve. Quando o pé anda, o corpo anda. Quando a mão trabalha, o corpo trabalha. Então a vontade de Deus está alinhado com o corpo. Então não é uma pessoa apenas que deve tomar uma decisão. Pelo contrário, nós devemos nos sujeitar ao corpo de Cristo. A Bíblia fala que na multidão de conselhos, Provérbios 11:14, na multidão de conselhos tem segurança. Você quer tomar uma decisão? Submeta a um conselho de homens que têm experiência, maturidade para te conduzir. São anjos que Deus prepara para que nós possamos nos submeter e entender que eles também carregam o Espírito Santo e já foram aprovados em muitas áreas e vão conduzir a nossa vida. Eu e minha esposa que está aqui, nós sempre escolhemos pessoas que antes de nós tomarmos decisão, nós conversamos com ela. E na multidão de conselheiros, Provérbios 24:6, tem vitória. Para eu acertar, para eu alinhar o meu padrão, para entender a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso me submeter àquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu abri uma empresa de representação, no ano das primícias, que começou as primícias, Deus mudou a minha sorte, e eu comecei a trabalhar e a vender muito, e os relacionamentos profissionais foram mudando, no sentido de manifestar aquilo que Deus tinha para a minha vida. E havia uma casa que eu e a Sheila queríamos muito, que nós gostávamos, custava R$200 mil, e eu tinha juntado dinheiro para aquilo. Eu precisava de fé para comprar a casa? Sim ou não?
Você tem 200 mil reais, a casa custa 200 mil, você precisa de fé? Não, você tem o dinheiro, o recurso, você só precisa saber se aquilo é a vontade de Deus. E pensa 2 corações empolgados no meio dela. Casa grande, do jeito que a gente queria, área social, separada da área íntima, nada, tudo que era o nosso sonho. Fui consultar o conselho. E todo feliz, né? Já viu quando a gente está feliz, a gente vai contar, pede conselho, a gente tenta dar uma manipuladinha na informação, né? Liguei para o conselho, falei para ele assim, rapaz, preciso te contar uma grande bênção, é grande, grande bênção. Você acredita que a gente estava olhando para uma casa e aquela casa está vendendo? Não é coisa de Deus, né? E eu comecei a falar da casa, eu falei quanto custa, eu tinha o dinheiro, o recurso, eu estava todo empolgado, eu estava só ouvindo ele falar, pode comprar. E eu já ia ligar e fazer oferta. Ele virou assim para mim e falou assim, eu não sinto que você tem que comprar essa casa. Na hora o coração, eu falei, ele não está sentindo nada. E ele começou a falar comigo, deixa eu explicar uma coisa para você, ele começou a falar de uma administração financeira, naquela hora eu entendi, cheguei em casa, ele falou, e aí? Eu falei, esquece. A boa notícia é que a minha esposa é uma benção. Quando eu falei esquece, ela esqueceu, virou a página na hora. Para nós é assim, temos paz, fazemos, não temos, nem discute, nem brigamos. Vamos obedecer. E ele me explicou o que era aquilo. 2 meses depois, Deus me deu a oportunidade de comprar algo que por muitos anos foi sustento para a nossa vida. Obediência e entender a vontade de Deus é o melhor resultado para a minha vida e para a sua vida. E obedecer a Deus é a vontade dEle. E essas 4 coisas, a palavra, o Espírito, as circunstâncias e o corpo, nos ajudam a andar alinhado com a vontade de Deus. Nessa noite eu tenho uma direção do meu Espírito. Precisamos crucificar isso aqui. Quem quer crucificar o coração duro nessa noite? Quero te convidar a ficar em pé nessa noite por um instante. Diante de nós temos 2 corações. Um coração dado por Deus, disposto para a obediência, e um coração que a Bíblia, a própria palavra diz que é um coração duro, desobediente, que não quer obedecer a Deus, mas quer obedecer à sua própria vontade. Quantos realmente aqui querem viver a vontade de Deus? Deixa eu ensinar algo para você, 2 princípios antes de nós orarmos. 2 princípios. A Bíblia fala que quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. E quem é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito. Isso é um princípio espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nós buscamos conhecer uma vontade para a nossa vida. Nós oramos, Deus, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero conhecer o Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Mas qual é o problema? Deus já deu a sua palavra. Muitas vezes nós queremos obedecer a Deus, mas não obedecemos a palavra. A palavra é a primeira coisa que eu e você temos para obedecer. E quando eu sou fiel e obedeço a palavra, então eu estou permitindo que a minha fidelidade em obediência me dá acesso a receber coisas maiores que eu ainda não sei, que está no coração de Deus, mas a minha fidelidade no pouco me leva para ser fiel no muito. Quer ver um exemplo disso? O jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele queria conhecer algo do coração de Deus, que era a revelação de uma vontade da vida eterna de Deus, que naquela época não tinha o Novo Testamento. Ele tinha a Torá, ele tinha as leis não revelavam a vida eterna.
E ele chega para Jesus e faz uma pergunta que nem a palavra ensinava. E Jesus fala para ele: segue os mandamentos. O que diz as Escrituras? O próprio Jesus fala para ele: o que diz as Escrituras? Ele fala: honra o teu pai e a tua mãe, ama a Deus acima de todas as coisas, não cobiçarás, não matarás. E qual foi a resposta dele para Jesus? Isso eu faço desde pequeno. Jesus entendia que ele já obedecia muitas coisas. Então Deus vem e revela algo que ele não sabia, que era a vontade de Deus para a vida dele. E ele fala: uma coisa te falta para ser perfeito. Vai, vende tudo que tem e me segue. Dá aos pobres e me segue. Aquela ali era uma direção direta da vontade de Deus para a vida dele, que ele ia explodir se obedecesse. Então nós temos esse primeiro princípio: quem é fiel no pouco, Deus vai revelar muito mais. Tem coisas que Deus revelar para aqueles que obedecem a sua palavra. Tem coisas que Deus quer manifestar para quem tem um espírito de obediência. Eu quero viver a sua palavra. Quem vive, vai ouvir coisas que a palavra não fala, mas vai vir do coração de Deus, por causa da obediência. O segundo princípio foi o que aquele jovem rico fez. Eu posso conhecer a vontade de Deus e decidir não obedecer. Aquele jovem rico teve a experiência de conhecer a vontade de Deus, mas ele tomou uma decisão: eu não vou obedecer. Qual cadeira imperou? Perdeu o melhor da vida. Eu quero dizer pelo Espírito Santo para você nessa noite: tem um reino disponível para você. O reino de Deus já está aqui. Ele já se manifesta entre nós. Ele quer operar através de nós, mas Ele vai operar na vida dos filhos que obedecem, que entendem, que querem viver para Ele, para cumprir a vontade dEle. E a vontade do filho é fazer a vontade do Pai. Você crê que tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você nessa noite? Quero te convidar a fechar os teus olhos nessa noite, porque o meu apelo nessa noite é um apelo de decisão. É um apelo de rompimento. É um apelo onde o que está em jogo: como eu vou viver na terra. Quem crê em Jesus já está salvo. Salvação é graça. Mas viver o melhor de Deus é posicionamento de quem quer obedecer a Deus, de quem quer se render a Deus. A coisa mais importante da nossa vida não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Quando eu vivo a vontade dEle, eu experimento coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu e nem subiu ao coração daqueles que amam a Deus. Se você nessa noite quer viver a vontade de Deus na sua vida, uma coisa é necessária para nós: abrir mão da nossa vontade. O que nos impede de viver a vontade de Deus é a nossa própria vontade. Mas a palavra diz: é Ele que gera em nós o querer e o efetuar. E eu tenho uma convicção: Ele está aqui, Ele quer produzir uma nova realidade em nossa vida, aonde Ele vai gerar em nós um coração disposto a obedecer, um coração inclinado a ir conhecê-lo, a conhecer a vontade, a olhar, a andar diante dEle, na presença dEle, conhecer. E quando nós andamos no Espírito, nós não vamos mais andar segundo a vontade da carne. Há um padrão do Espírito preparado para nós, aonde na vontade dEle nós vamos ser plenos, na vontade dEle vai ter satisfação, na vontade dEle o que nós vamos experimentar são coisas que a nossa mente natural não pode entender, mas pelo Espírito é revelado. Tem coisas grandiosas que Deus traz para nós, por quando nós nos rendemos a Ele. Senhor, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade.